União de Facto. Estamos de volta para mais um episódio União de Facto, um podcast sábado sobre a União Europeia. O meu nome é Catarina Caria e eu estou aqui diretamente do Parlamento Europeu, hoje num estúdio novo, para falarmos de Europa e com o mais recente jovem eleito eurodeputado, Bruno. Olá, Bruno. Olá, bom dia. O Bruno Gonçalves tem 27 anos, é natural de Braga, mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade do Minho, foi líder da Juventude Socialista de Braga e é atualmente secretário-geral dos Jovens da União Internacional da Juventude Socialista. Bruno, muito obrigada por estares aqui connosco. Esta tem sido uma semana de grande importância para a União Europeia. Para dar contexto a quem nos ouve e a quem nos vê, esta semana ficaram decididos os top jobs da União Europeia e é precisamente por aqui que começamos para fazer um balanço desta escolha e, naturalmente, soubemos ontem que António Costa é o novo presidente do Conselho Europeu. E o que é que isso significa para, primeiro, Portugal e, segundo, para o teu mandato? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre bom ouvir que eu sou mestre em Engenharia Mecânica, até porque entre a política também tive a oportunidade, além de ser engenheiro mecânico, ser também consultor. E o que significa para Portugal e para a Europa? Eu se calhar começaria ao contrário. Primeiro, o que significa para a Europa? António Costa, ser presidente do Conselho Europeu, significa que temos alguém que já demonstrou capacidade, não só executiva, mas capacidade negocial no Conselho Europeu. Relembremos que foi durante os anos de resposta à pandemia Covid-19, mas nos anos de recuperação económica da União Europeia, que António Costa promoveu uma alternativa diferente, juntamente com líderes que acreditavam que a receita da austeridade não poderia ser implementada novamente. Foi assim que nós tivemos colaboração e cooperação para a aquisição de proteção individual, ou mesmo para vacinas que combatessem eficazmente o vírus, mas depois através de instrumentos pontuais de investimento, que desde logo investiram com os planos de recuperação e resiliência, no caso português, mas na abrangência europeia, com o Next Generation EU. Portanto, eu acho que o que significa para a Europa é que, positivamente, António Costa será um deal breaker, isto é, será alguém que é capaz de negociar com diferentes líderes, diferentes sensibilidades, e temos um Conselho com sensibilidades cada vez mais distintas, inclusive dentro das próprias famílias políticas. Falamos muitas vezes da distinção entre os socialistas europeus no Conselho, os conservadores do Partido Popular Europeu, os reformistas, conservadores reformistas, ou então a família política mais à direita do ID. A verdade é que todos estes líderes não têm só diferenças ideológicas do ponto de vista da família política, têm muitas diferenças dentro das próprias famílias do ponto de vista geográfico. O entendimento sobre as políticas migratórias da União não é idêntico na Alemanha ou na Dinamarca com a Itália ou Portugal e mesmo distintamente entre os países que se colocam no mesmo plano geográfico. E depois para Portugal, acho que é um motivo de grande orgulho. E eu acho que deve ser sempre quando um português que é convictamente europeu, que quer ajudar a fortalecer a União Europeia, é eleito para um cargo europeu. Primeiro, diz muito da nossa diplomacia, diz muito da nossa capacidade negocial. Já o havíamos demonstrado num passado muito recente, com a eleição do secretário-geral da ONU, com a eleição e com a presidência do ECOFIN, e agora demonstramos também com essa capacidade que nos é reconhecida num indivíduo e, portanto, mérito individual de António Costa, mas eu creio também que tem muito que ver com as políticas que ele foi capaz de não só de implementar em Portugal, mas sobretudo com processos negociais muito difíceis que todos reconhecemos, como são aqueles do Conselho Europeu. Mas o que é que isso significa, então, para Portugal, ter uma figura, um nome português dentro do Conselho Europeu e aqui em Bruxelas? Bem, primeiro, eu acho que um presidente do Conselho Europeu não se deve guiar pela sua nacionalidade. Portanto, como não quero acreditar que seja mais benéfico para Portugal ter António Costa, também não gostava de acreditar que fosse mais benéfico para a Bélgica do que qualquer outro país que Charles Michel fosse o atual presidente do Conselho Europeu. O que significa, de forma distinta para Portugal, é primeiro que há um correspondente direto. Obviamente não é indiferente. Segundo, é a imagem que transparece para o mundo. Não é tanta ligação que o governo de Portugal tem de ter com o presidente do Conselho Europeu, porque ele deve ser sempre um presidente capaz de responder a qualquer um dos 27 Estados-membros, mas é a imagem que nós transparecemos. Ora, e aí, mais do que Portugal no sentido das políticas públicas em Portugal, nós temos que pensar na diplomacia portuguesa.
Ora, esta é mais uma vitória da diplomacia portuguesa. Exato. Nós entramos num quadro em que o secretário-geral das Nações Unidas é português, o presidente do Conselho Europeu é português e em diferentes instituições, para não estar aqui a nomear todas, tanto no quadro das Nações Unidas, como no quadro europeu, como no quadro da diplomacia internacional, seja ela política ou partidária, seja ela de instituições, nomeadamente trade unions, nós temos muitos portugueses que são capazes de afirmar o seu valor. E, portanto, eu acho que aquilo que é reconhecido aos portugueses é essa capacidade de, em cenários muito difíceis, num contexto geopolítico muito conturbado, nós somos capazes de entender diferentes realidades, termos uma visão de mundo que, aliás, é o que é Portugal. Portugal é um pequeno mundo dentro do seu próprio país e eu acho que isso revela não só aquilo que nós somos capazes de transportar para o mundo, mas aquilo que nós nunca devemos negar, que é a nossa matriz identitária globalista, como sempre foi ao longo dos últimos muitos anos. Eu acho que também uma vantagem olhando precisamente para o perfil de António Costa, uma vantagem para o Conselho Europeu e tendo em conta que, como tu dizias, temos inúmeras sensibilidades dentro do Conselho Europeu que vamos ter de lidar nos próximos meses e nos próximos anos, é esta capacidade de António Costa de criar consensos e de ser, no fundo, uma ponte. Sempre tem sido, aliás, durante o período em que foi Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa foi muito bem visto aqui na Europa e era muito bem visto pelos outros Estados-membros e, portanto, isso certamente que trará alguma estabilidade ao Conselho Europeu. E também te pergunto, aqui uma análise em relação à relação de António Costa com Vítor Orbán. Poderá, efetivamente, aqui acalmar um pouco o antagonismo de Orbán dentro do Conselho Europeu e, sobretudo, quando falamos na questão da Ucrânia? Não. Não. E não porque aquilo que Viktor Orbán tem feito, enquanto Primeiro-Ministro da Hungria, é falar de uma forma grossa na Europa para consolidar o seu eleitorado na Hungria. Portanto, são proveitos próprios internos. Tem muito mais que ver com política doméstica e alianças da própria Hungria, a forma como ele quer posicionar a Hungria no oeste europeu, com uma parceria forte com a Rússia, com um entendimento muito diferente, que não é só a subalternização à diplomacia de Moscou, tem muito mais que ver com o entendimento da Hungria como um novo poder hegemónico no leste europeu. Isso, aliás, ficará muito dissipado quando nós tivermos a conclusão dos processos negociais dos primeiros países dos Balcãs Ocidentais a serem concluídos, no caso da Albânia e da Macedónia do Norte, mas depois todo o processo generalizado de acesso dos Balcãs Ocidentais. Mas, de um lado, eu não acredito que isso melhore as posições extremistas de quem é extremista, seja de Viktor Orbán, seja de Giorgia Meloni, que hoje fica naturalmente muito incomodada, porque esperava uma coligação das direitas radicais e menos radicais que pudesse, obviamente, trazer os extremistas para a mesa da decisão das instituições europeias, não só do Conselho. Nós conseguimos, com este pacto, com este acordo, apesar de haver muitas diferentes sensibilidades e obviamente, muitas, mais do que só sensibilidades, muitas prioridades políticas diferentes, o que nós conseguimos é dizer que a União Europeia avança rápido e quando toda a gente há um mês ou 2 meses atrás dizia que a União seria incapaz de responder eficazmente porque era um submarino que se movia muito lentamente, em que toda a gente tinha uma voz diferente e não havia decisões, ora, nós provamos com a decisão de ontem, com a indicação dos nomes, que isso pode ser bem diferente. Mas mais importante do que a relação com Viktor Orbán é a mesma que a capacidade que António Costa terá, enquanto Presidente do Conselho Europeu, de ser um líder forte, mas um líder que dialoga e que tem uma relação consolidada com a Presidente da Comissão Europeia. Porque esta Europa, a várias vozes, é uma Europa que sai prejudicada. E nós vimos, ao longo dos últimos anos, como diferentes sensibilidades, aí sim, podem prejudicar a nossa visão de uma união firme e una a nível global. Essa celeridade que falas, com que a União Europeia foi capaz de tomar uma decisão quanto aos top jobs e também quanto à própria estratégia dos próximos 5 anos, deve-se, em certa medida, à instabilidade externa, interna e, naturalmente, à proximidade das eleições norte-americanas que podem vir a destabilizar a Europa? Sim, também. As eleições norte-americanas serão uma grande dor de cabeça para a Europa. E a verdade é que se nós analisarmos, se me permitires durante um minuto, nós vemos que, do ponto de vista diplomático, aquilo que Biden tentou fazer ao longo dos últimos anos é, na verdade, uma reaproximação com a Europa e com o Ocidente. A forma como os Estados Unidos, apesar de um congresso adverso ao presidente Biden, em muitos dos casos consegue avançar no apoio à Ucrânia,
a forma como tem avisado repetidamente que aquilo que se passa em Gaza não é admissível, e nos Estados Unidos isto é particularmente sensível do ponto de vista de política interna, doméstica, pela pressão que existe naturalmente da comunidade judaica e da visão sionista de muitos israelitas. Aquilo que Trump veio fazer já ontem no debate e que procurará fazer durante toda a campanha é ameaçar todos estes pilares. Exato. É dizer que há a determinação de um Estado, mas nunca falando na determinação de dois Estados. Ora, aquilo que eu acredito que os Estados Unidos devem ser capazes é defender a visão de dois Estados com Israel segura e com a capacidade de autodeterminação do povo palestiniano, já agora à luz do direito internacional, como tem avisado o Secretário-Geral das Nações Unidas, e depois relativamente à Ucrânia. Nós ontem tivemos no Conselho Europeu a discussão sobre não só o pacote de ajuda industrial de defesa à Ucrânia, um acordo do ponto de vista da defesa e da segurança. Tivemos o início do processo negocial. Já agora é importante dizer que esse processo tem de ser muito realista do ponto de vista dos timings, do ponto de vista da uniformização. Não vale a pena a União Europeia criar expectativas falsas num cenário muito difícil, desde logo porque nenhum europeu quer viver num estado de guerra e, portanto, nós devemos procurar, sobretudo, a paz. E isso significa também que as eleições norte-americanas terão uma enorme influência. Nós ontem ouvimos Trump dizer que com ele a guerra nunca teria acontecido. Ora, foi precisamente por causa dos acordos de Abraão no Médio Oriente, depois por causa dos acordos e dos sistemáticos falhanços nos acordos ou no diálogo entre Trump e Vladimir Putin, que a Federação Russa se sentiu, aliás, potenciada a fazer aquilo que acabou por fazer. Já tínhamos visto o triste episódio na Crimeia, que depois foi cimentado com os acordos de Normandia, e aquilo que assistimos hoje é a bárbara invasão da Ucrânia pela Rússia, e sem os Estados Unidos fortes, obviamente que a Europa fica também mais enfraquecida. Ora, isso significa que a Europa tem que ser autonomamente estratégica, como tem dito, mas isso significa avançar também sozinha em muitos capítulos. E eu quero pegar novamente num ponto que falaste, desta gestão de expectativa. Tem sido bem feita ou há, no fundo, porque vemos a União Europeia a acelerar este processo de negociação, há uma falsa ideia de que a Ucrânia integrará a União Europeia nos próximos meses, nos próximos anos, ou é claro para os europeus que esse será um processo gradual e, aliás, bastante de recuos e avanços? Parece-me que, analisando todos os outros processos negociais, será um processo de avanço e recuos, de avaliação do Estado de Direito da Ucrânia, avaliação de um conjunto. Neste momento, o que foi dado é um sinal político. Um sinal político, já agora diga-se, extraordinário e sem precedentes. E eu queria perguntar-te, que mensagem, mas porquê? Não é? Porquê este sinal político? O que isto significa? Significa que a União Europeia não tolera imperialismos no mundo. Significa que a União Europeia avança pela justiça. Significa que a União Europeia não tolera injustiças, ainda menos quando elas passam nas suas fronteiras ou à porta das suas fronteiras. E, portanto, nós temos uma obrigação perante um povo ucraniano, como temos uma obrigação perante o povo de Gaza. E isto não é uma União Europeia que quer saber mais do mundo do que da Europa. Mas a verdade é que a União Europeia sempre foi, no mundo, um farol de esperança. Na América Latina, como o continente da paz. Nos Estados Unidos da América, como os parceiros ideais para a democracia. Em África, em muitos casos, e apesar de termos uma história muito mais difícil e na relação com o continente africano, como um modelo de prosperidade. Do ponto de vista da Ásia, como um parceiro fiável e estável. E, portanto, nós não podemos renegar a nossa responsabilidade mundial. A União Europeia não é só um bloco de europeus. A União Europeia é um bloco verdadeiramente mundial. E, portanto, o sinal político é, primeiro, rejeitar imperialismos, rejeitar e condenar a violação do direito internacional, porque há uma coisa que fica clara. A partir do momento que não seja a União Europeia o primeiro campeão da Carta das Nações Unidas, da Carta dos Direitos Fundamentais, do direito internacional, bem, então não haverá provavelmente nenhuma ordem mundial no mundo que seja capaz de ser chamada ordem e entraremos num mundo de caos. E, portanto, quando eu falava do projeto, das ambições realistas, tem muito mais que ver com o timing. Naturalmente que estes processos demoram anos, naturalmente que me parece muito difícil que a Ucrânia em guerra entre na União Europeia, porque isso implica, desde logo, uma fraternidade entre os países europeus que os convoca também para o conflito. E nós temos visto todos os líderes europeus a rejeitar esse cenário, desde logo porque os europeus não querem viver em guerra. Aliás, a razão e a gênese da União Europeia é verdadeiramente a vontade de viver em paz.
E eu acho que é isso que temos de transportar não só dentro da União, mas também para fora dela. E é esse o sinal político que é mais importante, relativamente a ter sido conseguido ou não em vários casos. Do ponto de vista realista, a mim, por exemplo, preocupa-me o caso da Geórgia. A Geórgia tem hoje um povo que é muito pró-europeísta. Um povo com uma história muito difícil, com já 2 invasões russas, incursões russas ao longo dos últimos anos. Sendo que a Geórgia se encontra ainda num panorama ainda mais difícil do ponto de vista geográfico. Nós percebermos que a Rússia tem nas fronteiras diretas com a Geórgia, enquanto a União Europeia não tem uma fronteira direta que não seja marítima com a Geórgia. E isso significa, desde logo, também do ponto de vista da cooperação militar e defesa, pelas alianças da própria Geórgia, pelo cenário político sempre um pouco imprevisível também, ali não do Médio Oriente, mas da área do Mar Negro. E, portanto, eu acho que a União tem que avançar, mas tem que avançar também realisticamente, porque a única coisa que nós não podemos fazer é frustrar, expectativas dentro de casa, 2, frustrar expectativas de quem quer pertencer a esta casa. Faz sentido. E gostava de pegar na Palestina, porque essa clareza e esse sinal político que é dado à Ucrânia pela União Europeia não tem a mesma nitidez quando falamos da Palestina e quando falamos numa violação do direito internacional. Isso é uma das prioridades que queres trazer no teu mandato enquanto eurodeputado? Sim, nós fizemos essa campanha também já nas eleições europeias, agora em Portugal. É uma prioridade que vai muito antes de ser eurodeputado. Queres explicar? Sim, eu já estive algumas vezes na Palestina, fiz muitas amizades lá. Entrar na Palestina é um exercício que eu acho que se qualquer pessoa pudesse fazer hoje, eu convidava. Porque, e quem gosta de política ou quem não gosta, eu acho que se sentia motivado a fazer política, seja ela partidária ou não. Porque é entrar num território onde nós sentimos a injustiça a partir do momento que lá colocamos o pé. Entrar na Cisjordânia, que deveria ser um território pacífico, distribuído, onde deveria existir uma convivência desde logo depois em Jerusalém entre israelitas e palestinianos, nós entramos, assistimos a colonatos, nós assistimos a muros, quer dizer, nós indignamos quando são construídos muros de alguns metros nos Estados Unidos da América por causa das políticas migratórias e ninguém diz nada com muros gigantes construídos dentro do próprio território da Palestina, onde de um lado temos estradas para palestinianos e do outro lado temos autoestradas para israelitas, coisas absurdas. É como se em Portugal nós não tivéssemos sequer direito e acesso ao nosso próprio território. Depois, do ponto de vista do acesso à água. E se falarmos de Gaza, então estamos a falar de algo completamente diferente e ainda pior, no pior sentido possível. Gaza já era uma prisão a céu aberto. Significa o quê? Quem nascia em Gaza até hoje não podia sair de Gaza, ponto. Não podia sequer atravessar uma certa distância de metros do ponto de vista marítimo. Isto significa, imaginemos o que é estar a nadar na costa portuguesa, a norte ou a sul, e de repente atravessamos um pouco o limite e vem a força marítima de Israel começar a sinalizar os palestinianos. Não havia sequer a hipótese, tanto para os países árabes como para Israel, de saírem daquele enclave e de viajarem sem autorizações muito especiais. É o próprio Estado de Israel que coleta os impostos dos palestinianos, por exemplo, na Cisjordânia, para depois redistribuí-los aos próprios palestinianos. Portanto, não há soberania, não há dignidade. E se antes era uma prisão aberta a Gaza, hoje é um cemitério a céu aberto. Certo. Portanto, já não há mais nada para destruir, já não há mais esperança para destruir. Eu lembro-me de um episódio, para mim foi muito difícil, mas eu lembro-me logo após o 7 de outubro, quando é anunciada a invasão de Gaza e quando começa a incursão a norte, de eu receber mensagens de vários amigos a pedir contactos na Cruz Vermelha Internacional porque eles não conseguiam falar com a família. E muitos deles acabaram por ver a família morta nestes ataques. E agora, imaginemos o que é que uma pessoa destas sente neste momento. Porque depois nós falamos muito de terrorismo, de extremismo, mas o terrorismo e o extremismo não nasce do nada. As posições extremistas não nascem porque as pessoas acordaram com 0 dias de vida e ao primeiro dia de vida já eram terroristas, como alguns atores conservadores querem fazer passar. Os povos têm história, os povos têm ressentimentos, os povos têm esperanças. No caso dos palestinianos, não têm esperança, não têm visão de futuro porque não lhes é prometida uma soberania há mais de 50 anos, há 75 anos e ela não existe de um ponto de vista prático. E agora o vácuo político é ainda maior. Claro. E, portanto, quando muitos países vêm falar, ontem uma notícia que eu acho também condenável, de que a Alemanha diz que só é possível para novos cidadãos alemães obter a cidadania se reconhecerem o direito ao Estado de Israel. Obviamente que todos devemos reconhecer o direito ao Estado de Israel, mas não é isso que está em causa. O que está em causa hoje é o direito ao reconhecimento do direito ao Estado da Palestina existir.
É como hoje dizermos, nós fazemos este exercício, já agora lanço esta provocação. Hoje, esta cláusula diz, bem, querem ser cidadãos deste país, têm de reconhecer o direito ao Estado de Israel existir. Quando Israel é, neste momento, o agressor perante o povo palestiniano, não é de hoje, não é sequer do 7 de outubro, é verdadeiramente o opressor, não tenho medo sequer das palavras aqui. Imaginemos o que era dizer, bem, se quiserem ser cidadãos do país A, B ou C, vocês têm neste momento de reconhecer o direito à Rússia existir. Ora, mas a Rússia não é o Estado beligerante que está a atacar, que está a oprimir a Ucrânia. O que nós devemos fazer neste momento é proteger aqueles que mais precisam. Foi isso que me trouxe à política numa fase mais prematura, do ponto de vista nacional, das injustiças sociais. Agora, do ponto de vista internacional, é chocante, porque nós vivemos mesmo, não por sorte, mas por trabalho, num continente que é um privilégio do ponto de vista dos direitos humanos e da paz, e esquecemos que muitas vezes temos uma responsabilidade acrescida perante o mundo que não tem nada a ver com a globalização, não tem nada a ver com uma ideia imperialista do mundo, tem que ver com a nossa responsabilidade perante direitos individuais e humanos de cada uma das pessoas que deve aceder, pelo menos, aos mesmos direitos que nós temos na União Europeia, de liberdade, de segurança e de prosperidade. Mas nessa matéria a União Europeia tem falhado? Tem, claramente que tem falhado. Acho que alguns países hoje começam a fazer um novo caminho. Fico muito contente porque também o Partido Socialista em Portugal avançou neste momento com a posição de reconhecimento unilateral do Estado da Palestina, porque a política faz-se de avanço e recuos quando eles são precisos serem feitos. Ora, nós tivemos um momento de enorme estabilidade onde Palestina não era uma causa. Eu lembro várias vezes dos reptos me terem sido lançados. Bem, vocês falam sempre do Estado da Palestina como uma causa bonita para o vosso discurso, mas depois nós não vemos ações imediatas. Aliás, há pouco falávamos de Trump. Trump o que fez foi acabar com o consulado dos Estados Unidos em Jerusalém para os palestinianos. Isto provocou, não foi só um sinal político, provocou que os palestinianos não pudessem aceder aos serviços consulares dos Estados Unidos, desde logo muito importantes para os palestinianos também em Jerusalém. E, portanto, nós temos falhado. Como é que podemos deixar de falhar, que é o que me interessa mais? Exato. Avançar com o reconhecimento, não suspender o financiamento ao Estado palestiniano e já agora distinguir o Estado palestiniano de Hamas. A Hamas é a organização que hoje controla administrativamente a faixa de Gaza. Não é solução para nenhuma faixa, nem de Gaza, nem de qualquer outra parte. O Estado palestiniano, a autoridade palestiniana, que é hoje governada no sentido de o partido maioritário ser a Fatah, com duas visões distintas. Nós vamos à Cisjordânia, o território ocupado, com uma resistência pacífica, isto é, não há resistência estamos a falar da resistência, isto é, o direito ao povo de resistir. É uma resistência, inclusive, é pacífica, porque a comunidade internacional diz, bem, se vocês são invadidos, se os colonos chegam à Cisjordânia, por favor, resistam pacificamente, não resistam na mesma medida. E depois temos, do outro lado, o Gaza, onde há uma resistência violenta e, aliás, uma incursão ao ódio. Ora, nós nunca teremos um Estado de Israel seguro com o incentivo ao ódio, e neste caso com a existência do Hamas, mas nunca teremos uma Palestina que se sinta segura e autodeterminada enquanto o Estado de Israel não entender que a divisão de fronteiras clara e o reconhecimento do Estado da Palestina tem de ser o primeiro passo para essa coexistência segura. A última vez que tivemos essas negociações foi em 93, com dois líderes muito responsáveis, Arafat e Shimon Peres, do lado israelita, com os acordos de Oslo que depois vieram a ser assinados, que não tiveram, infelizmente, grande consumação realista, sobretudo por causa tanto do ódio de um lado como da falta de compromisso claro por parte do Estado de Israel e do Estado palestiniano. Há culpas partilhadas. Portanto, quando nós já ouvimos também alguns atores relevantes árabes, Estados, dizerem que é preciso não só um novo governo de Israel, mas também um novo governo palestiniano, eu acho que isso é muito importante. E preocupa-me também, para finalizar, que se esteja neste momento a tentar criar artificialmente um novo conflito, não só com a Palestina, mas na região, com o Líbano. Isso era a pior coisa que podia acontecer à Europa, isso era a pior coisa que podia acontecer aos israelitas. E, portanto, é preciso estarmos muito atentos, porque qualquer dia nós temos uma guerra em cada canto do mundo, começamos a inverter o cenário e quando as guerras nos tocam à porta, a democracia começa a ficar ameaçada, a prosperidade, a liberdade. E eu acho que não preciso dizer muito bem o que é que acontece, porque já vemos o que é que acontece na Ucrânia, e esse é um cenário que nós devemos afastar, prevenir, e essa é a capacidade que um político deve ter.
prevenir antes de realizá-lo. Ainda ontem, na reunião do Conselho Europeu, falávamos desta nova agenda estratégica, precisamente porque os últimos 5 anos, é uma loucura, se olharmos para os últimos 5 anos da União Europeia, a miríade de desafios que tivemos de enfrentar. Mas há uma percepção de que realmente estamos perante uma Europa com desafios que não conhecemos, uma nova Europa com uma insegurança como se calhar na nossa geração não tínhamos experienciado. E para finalizar, perguntava-te precisamente agora, quando começares as tuas funções oficialmente enquanto eurodeputado, o que é que vês com maior urgência para colmatar ou para avançar? Ora, para já, muito otimista, porque a Europa respondeu muito rapidamente, muito agilmente, muito eficazmente nos últimos 5 anos. Portanto, esse é o primeiro sinal. Para o futuro, acho que há 2 capítulos que são muito importantes para a União Europeia. E desde logo da proteção interna. Já falamos da Europa como um ator global, a sua responsabilidade. Neste momento temos de falar da Europa que responde às frustrações dos europeus. E desde logo da geração mais jovem, dos meus amigos, dos teus amigos, portanto das pessoas que nós conhecemos. Eu cimentava isto em 2 pilares essenciais. Os 2 que estão já agora correlacionados, um do ponto de vista da procura, outro do ponto de vista da oferta. E vamos focar no essencial, a habitação. Primeiro, uma Europa social que responda ao grande flagelo, à grande pandemia silenciosa da nossa geração. Capacidade de emancipar-se, capacidade para ter uma casa, comprar um apartamento, ter onde constituir família. A Europa deve dar uma resposta clara, não só aos mais jovens, mas às classes médias. É impensável que no continente europeu hoje a classe média não tenha acesso à habitação, porque os salários não correspondem nem às expectativas do mercado, nem às suas expectativas próprias. E depois, do ponto de vista dos rendimentos, ou seja, já falamos do ponto de vista de um lado da procura, isto é, procura de casa, procura de capacidade para se emancipar, do outro lado da oferta. Que oferta deve dar a Europa aos seus jovens? Fico muito contente quando nós avançamos, e já avançamos, com o plano de reindustrialização, agora ele tem de se fazer sentir no bolso das pessoas. Isso significa o quê? Empregos mais qualificados. Portanto, nós fizemos um grande esforço, e em Portugal sente-se isso, nos últimos 30 anos, de qualificação dos europeus. Nós temos provavelmente das massas dos cérebros mais qualificados a nível mundial. Mas depois não há uma tradução clara. Nós temos europeus que são capazes de produzir investigação de alto nível, seja aqui, seja em Silicon Valley. Mas depois nós não temos grandes empresas europeias do ponto de vista do digital. Nós não temos grandes empresas europeias, por exemplo, do ponto de vista do fabrico de chips. Temos uma grande empresa que fabrica máquinas para fabricar chips, não temos nenhuma que fabrique o chip. E, portanto, de um ponto de vista de setores estratégicos, também na defesa, porque não faz sentido que nós tenhamos investimentos em defesa do ponto de vista da necessidade estratégica, desde logo, de apoiar a Ucrânia, e depois esses investimentos sejam todos feitos fora da Europa. Nós temos de consolidar um conjunto de investimentos que resultem, 1, em melhor capacidade para emancipar, 2, em melhores salários. Muito bem. Muito obrigada, Bruno, por esta conversa. Já sabem, todas as semanas, um olhar crítico, simplificado e informativo sobre a União, de facto, sem tretas e sem gravatas. Obrigada. União de facto.